Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 24 de maio de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Ouvintes da Rádio Abel, como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel e Psicografia Francisco Cândido Xavier. É intitulada Pena de Morte. Todos os fundadores das grandes instituições religiosas que ainda hoje influenciam ativamente a comunidade humana partiram da terra com a segurança do trabalhador ao fim do dia. Moisés, ancião, expira na iminência do Nebo, contemplando a Canaã prometida. Siddhartha, o iluminado construtor do budismo, depois de abençoada peregrinação entre os homens, abandona o corpo físico num horto florido de Kusinagara. Confúcio, o sábio que plasmou todo um sistema de princípios morais para a vida chinesa, encontra a morte num leito pacífico sob a vigilância de um neto afetuoso. E mais tarde, Maomé, o criador do islamismo, que consentiu em ser adorado pelos discípulos na categoria de imortal, sucumbe em Medina dentro de sólida madureza, atacado pela febre maligna. Com Jesus, entretanto, a despedida é diferente. O divino fundador do cristianismo, que define a religião universal do amor e da sabedoria, em plena vitalidade juvenil, é detido pela perseguição gratuita e trancafiado no cárcere. Ninguém lhe examina os antecedentes, nem lhe promove recursos à defensiva. Negado pelos melhores amigos, encontra-se sozinho entre juízes astuciosos, qual ovelha esquecida em meio de chacais. Aliam-se o egoísmo e a crueldade para sentenciá-lo ao sacrifício supremo. Herodes, patrono da ordem pública, chamado a pronunciar-se em seu caso, determina se lhe deu o tratamento cabível aos histriões. Pilatos, responsável pela justiça, abstém-se de conferir-lhe o direito natural. E entregue à multidão amotinada na cegueira de espírito, é preferido a Barrabás, o malfeitor, para sofrer a condenação insólita. De certo, para induzir-nos à compaixão, aceitou Jesus padecer em silêncio os erros da justiça terrestre, alinhando-se na cruz entre os injuriados e as vítimas sem razão de todos os tempos da humanidade. Cristãos de todas as interpretações do Evangelho e de todos os quadrantes do mundo, atentos à exemplificação do eterno benfeitor, apartai o criminoso do crime, como aprendestes a separar o enfermo da enfermidade. Educai o irmão transviado, quanto curais o companheiro doente. Desterrai em definitivo a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás, dos quadros de vossa penologia, e oremos todos juntos, suplicando a Deus nos inspire paciência e misericórdia uns para com os outros, porque ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir, no ádito da consciência, o aviso celestial do nosso Divino Mestre, condenado à morte sem culpa. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Uma ótima palestra a todos. Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Profundo agradecimento por poder estar de novo aqui estudando com vocês o Livro dos Espíritos, essa obra maravilhosa que nos esclarece, que trouxe para a gente tantas verdades
tantas formas de pensar que trouxeram conforto, entendimento e pacificação aos nossos corações. Vamos agradecer sempre à casa de Abel Sebastião de Almeida, a essa falange amorosa, não esquecendo de agradecer em primeiro lugar a Deus nosso Pai, nosso Criador, nosso amoroso Pai, e a Jesus, esse mestre amoroso que através dos seus ensinamentos, da sua exemplificação, nos trouxe as maiores verdades que precisamos praticar. O nosso estudo das sextas-feiras é sempre do Livro dos Espíritos. A palestra de hoje se fecham nas perguntas 760 a 765, que traz para a gente, né, o questionamento sobre a pena de morte. Um assunto que aparentemente parece não mais muito usual, mas a gente sabe que ela ainda existe e numa proporção ainda bastante grande, né, para essa pseudo-civilização adiantada, que a gente se denomina, né? Então ela está aí, ela ainda existe, apesar da gente não conviver com ela dentro da nossa realidade no Brasil, ela existe em muitos países e a gente às vezes se depara, né, com as histórias do corredor da morte nos Estados Unidos, jovens morrendo por conta de pena de morte por tráfico de droga nos países árabes. Então, vale a pena a gente ainda falar sobre ela, estudar sobre ela e tentar, né, entender o quanto algumas coisas ainda se fazem necessárias para que a gente possa evoluir e crescer, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai estudar na realidade é a parte 3 no capítulo 6, da Lei da Destruição, que fala da pena de morte. Na pergunta 760, nossa primeira pergunta, Kardec pergunta aos espíritos se desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte. E os espíritos respondem a Kardec, né, que sim, né, incontestavelmente desaparecerá e sua suspensão assinalará um progresso da humanidade, né? Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de nós. Então, o progresso, como a gente falou, faz com que a gente entenda cada vez mais que a pena de morte, essa forma punitiva, onde a lei criada pelos homens, que é o que ele está dizendo ali, permite que possa se tirar a vida de alguém em nome, né, da lei social, não vai mais existir, né, porque a gente vai entender definitivamente que essa conduta ela não tem nada a ver com a conduta que nos cabe, né, como essência divina. Não vão precisar mais os homens ser julgados pelos homens, porque hoje o que acontece é que as leis ainda são feitas por homens que ainda se revestem dessa grande imperfeição, né? A gente ainda precisa de legislação que contenha, né, que determine, que ajude os nossos irmãos, né, que ainda de alguma forma têm, né, na sua essência a violência ou que cometam ainda atos impensados, né, que possam determinar ou fazer com que eles sejam julgados, né, como espíritos, não como espíritos, mas como
pessoas que deveriam ser extraídas, subtraídas da sociedade, do seio social, como uma lei que a gente possa determinar a punição através da exterminação da vida dessa pessoa, né? E Kardec comenta para a gente o seguinte: sem dúvida o progresso social ainda muito deixa a desejar, mas seria justo para a sociedade moderna, no seio dos povos mais adiantados, seria injusto, né? Quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, né? E a natureza dos crimes que são aplicados, né? Se entre esses mesmos povos compararmos as garantias que a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que se usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se pratica em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. O que ele quer dizer é o seguinte: apesar da gente, de alguma forma, ainda ter essa pena de morte, né, inserida no contexto legislativo de alguns países supostamente adiantados, a gente percebe um adiantamento do processo de condenação, da forma como ela é usada, né? O para que ela é usada, como é que em que contexto ela é aplicada, né? A gente percebe isso quando a gente vê ainda alguns estados americanos que têm a pena de morte. Muitos há muito tempo dentro de um corredor da morte, como eles chamam, para que não exista erros tão sumários assim, né? Para que exista um processo durante esse período que se possa provar, por exemplo, a inocência, né? Ou até minimizar a pena através de recursos. Então a gente percebe, né, que existe uma evolução, pelo menos, né? Onde a procura da forma como se julga, da legislação ser criteriosamente usada para evitar que se chegue a essa pena máxima, a gente percebe isso nas leis. Então isso é um pequeno grau, é isso que ele está dizendo, de evolução. Apesar dela se fazer presente, né? Ela se faz presente de uma forma menos agressiva, digamos assim, do que antigamente, onde a decapitação, a gente vai ver, era feita, né, de uma forma muito mais rápida e efetiva. Então, eu peço desculpa a vocês, mas eu estou me entendendo aqui com esse PowerPoint, então em alguns momentos eu posso estar fazendo algumas bobagens aqui, né? É isso. Então vamos dar continuidade. Desculpe, gente. Então, dando continuidade, diz o seguinte: é importante entender que o mais relevante para a nossa evolução é o alinhamento dos homens com a lei divina, né? Esse é o nosso grande problema. A gente ainda é cercado da lei humana. A gente ainda precisa dessa lei humana para cercear a nossa conduta, para conduzir os nossos atos. Quando a gente estiver impregnado, né, de que a lei que nos rege é a lei divina, que é uma lei natural que rege né, todos os seres, né, mergulhados nessa lei, a gente vai estar alinhado com a nossa evolução, né? A gente vai estar percebendo o nosso crescimento evolutivo. A lei humana é um regulador necessário pela nossa imperfeição. A nossa consciência tem em sua base o entendimento das leis que regem tudo e todos. Quando todos tivermos a lei como condutora, em definitivo, de nossas ações, a gente não vai mais precisar de um código de conduta impositivo, né? Quando analisamos a pena de morte como código regulador num passado não muito distante, a gente vai falar com isso,
nas fogueiras da Inquisição, nas decapitações, como eu falei, da Revolução Francesa, as torturas e as selvagerias nas guerras com cunho religioso e político, né? A lentidão do processo humano fica perceptível, né? A gente tinha uma agressão muito maior. Apesar de ainda estar presente no Código Criminal regulador de muitos países, hoje ela se faz muito menos presente e as estatísticas mostram os decréscimos de execução. Então eu peguei aqui uma estatística que mostra o seguinte, que os anos de 1988, 89 e 2015, eles tinham uma contabilização de 1.500 execuções por ano. Você vê a quantidade de execuções por pena de morte essa legislação nos permitia. Entretanto, esse número global de execuções, segundo a Anistia Internacional em 2022, chegou a 883. Então, houve uma queda, né, significativa. 55 países tinham, né, no seu Código Penal a pena de morte. 9 desses países reservam a punição apenas para crimes graves, com múltiplos casos de assassinato ou crimes de guerra. Tá? 23 outros mantêm a pena de morte, mas não usam, não estão usando nos últimos 10 anos. Ainda está na legislação, mas eles não fazem uso, eles não aplicam, né, essa pena de morte. Eles dizem que, além da China, onde a gente tem o maior número, né, por conta do caso político, né, da recessão política, etc. e tal, em ordem, né, os países que mais executaram pessoas nesse censo aí de 22 foram o Irã, a Arábia Saudita, Egito e Estados Unidos. São os 5 países onde a pena de morte tem maior incidência, né? E a gente percebe também que isso não tem muito a ver com a suposta cultura ou a suposta civilização adiantada, né? Porque a gente tem China, que é um país extremamente promissor em termos de cultural e tecnológico, Estados Unidos, nas duas pontas, né? E no meio a gente tem Irã, Arábia Saudita e Egito, que são países ricos, mas ainda muito atrelados a conceitos religiosos, mais arcaicos, etc. Então, isso tem muito a ver com o lugar, com a imperfeição ainda a nível de justiça divina, não de justiça humana, né? Onde o envolvimento com a espiritualização, né, real está mais distante, né? Está bem mais distante. Na pergunta 761, o que a gente tem é a seguinte: a lei de conservação dá ao homem, né, o direito de preservar sua vida. A gente tem a lei de conservação. Então, a pergunta é se essa lei, esse instinto de conservação, dá a gente o direito de preservar a vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Então, a gente está dizendo que a pena de morte ela não seria validada pelo fato de a gente estar conservando ou prevenindo, né, a sociedade do convívio pernicioso, da possibilidade de reincidência desse ser. E os espíritos nos dizem o seguinte: há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Que sim, quando a gente trabalha com a pena de morte, o que acontece? Você extingue imediatamente a possibilidade de entendimento e de arrependimento, né? Ele não vai trabalhar ao longo, digamos, de uma pena onde ele possa repensar o feito, né? Onde ele possa reanalisar em que situação ele se colocou, né? Primeiro, existem outros meios.
que são as prisões, né, talvez perpétuas, ao longo de muito tempo. Eu digo que existe um caso, eu sempre cito isso, eu gosto de citar, que eu li em algum tempo atrás, que nos Estados Unidos, onde a pena de morte, em alguns estados dos Estados Unidos ela ainda é validada, existe uma prisão, que é uma prisão opcional, que prisioneiros que cometeram esses chamados crimes hediondos, né, e em sequência, serial killer, estupradores, que têm uma disfunção, né, psicológica que faz com que eles reincidam nesses crimes, quando eles estão no final da pena, né, quando eles estão para ser soltos, com a pena cumprida previamente, e em tratamento, obviamente, né, existe um acompanhamento em tratamento, existe uma opção que é dada a eles deles não se libertarem. E uma grande maioria não quer sair da prisão, porque entende que tem uma disfunção e que se voltar para o seio social sem o acompanhamento e sem o cerceamento necessário, eles vão voltar a cometer os mesmos crimes, né? Então, para se preservar e preservar a sociedade, eles preferem se manter isolados, como se fosse uma prisão de isolamento. Então, isso é uma forma de conduta que não precisa exterminar com a vida de ninguém, né? E dá a chance do arrependimento, do conhecimento, da vontade de melhorar, né? De se autoajudar. Então, a lei de conservação já expressa no seu contexto que conservar não é tirar a vida, né? Quando a gente fala de conservação, a gente está falando disso. Conservar não é exterminar, não é tirar vidas. Seja sua ao do seu irmão, né? A justiça não deve ser feita com as próprias mãos. Deus sabe como corrigir seus filhos. Ninguém tem o direito de tirar a vida física do seu semelhante. Quantos criminosos não se arrependem com certa assistência de outros companheiros? Se já sabemos que ninguém morre, por que tirar a vida? Né? Ele vai viver do mesmo modo e cortar o frio da existência física é apenas transferi-lo com os mesmos problemas para o mundo espiritual. Né? Encontram bem mais problemáticos do que na Terra. Então, quando a gente pensa na pena de morte, que cercia, sem o arrependimento, um irmão daqui, a gente sabendo que a gente não tem a extinção da vida, que a vida continua, esse espírito carrega para a espiritualidade ainda, né, os seus sentimentos, né, de crueldade, digamos assim, ou de imperfeição, sem o arrependimento, sem poder ter experimentado a oportunidade física, né, ainda nessa encarnação, do arrependimento, do refazimento de caminho. O que uma pena social, né, aplicada poderia fazer com que ele repensasse, com que ele se reencontrasse. Né? Então a gente não está tendo conhecimento da nossa vida pós-morte, tendo a conclusão de que a pena de morte ela não nos ajuda. Muito pelo contrário, porque ela faz com que a gente, de alguma forma, encaminhe esses nossos irmãos para a espiritualidade de uma forma muito imperfeita, muito ruim ainda, muito inconsistente no sentido de tentar se melhorar ainda nesse momento, né? Porque a Terra é o lugar onde a gente, de alguma forma, se volta para tentar expurgar, limpar, tratar coisas que precisam fisicamente ser tratadas, né? E essas nossas imperfeições são assim. A gente não trata as nossas imperfeições na espiritualidade. A gente entende as nossas imperfeições na espiritualidade.
Mas a gente precisa experimentar, né, na reencarnação, ainda no mundo muito próximo das nossas vibrações e da nossa imperfeição, o que a gente precisa experimentar. Então a pena de morte não ajuda, muito pelo contrário, né? O nosso dever é ajudar mais do que pudermos com os recursos que estiverem ao nosso alcance, né? Jesus já nos deu todos os instrumentos de educação das criaturas com o seu Evangelho. Ele, dentro do Evangelho, traz todas as formas de condutas, as regras de condutas. E muito mais do que o que está escrito no Evangelho, com exemplo, né? Com a história dos seus exemplos, né? Que ele arrastou multidões através do seu exemplo, de perdão, de amor, de compreensão, de entendimento da nossa caminhada, né? Então, a gente entende que essa lei de conservação que a gente está falando aqui, ela não nos ajuda em absolutamente nada. Se tirar a vida de alguém estabelecesse a paz para a humanidade, já não existiria guerra no mundo. E ele seria há muito tempo um paraíso, né? Se a gente acha que exterminar vai trazer, né, a estabilidade, a paz, a perfeição, a evolução, as guerras, né, não existiriam mais, né, e a gente estaria vivendo num paraíso há muito tempo, o que não é a nossa verdade, né? Existem outros meios, como as penas regeneradoras, o afastamento do convívio social com trabalho útil e produtivo, que potencializariam o que se tem de melhor. Então a gente tem que entender também essas leis no sentido de torná-las mais humanas, para potencializar a possibilidade de reconduta, né? De refazimento de pensamento, de arrependimento e de realinhamento do condenado, digamos, aquele que cometeu um deslize, no sentido de poder se reerguer, né? Se Deus permite muitos flagelos à humanidade, é com o fim de educar os endurecidos corações. A gente sabe que os nossos flagelos, né, são formas da gente ainda experimentar as nossas necessidades de conduta, de experimentar as nossas necessidades de realinhamento de conduta pela nossa imperfeição, né? Os nossos corações ainda têm muito endurecimento, precisam ser quebrados, precisam ser tocados. E isso só acontece na medida em que a gente sente a dor, né? Percebe a dor, vivencia a dor. Todavia, esses endurecidos sentirão com o tempo a necessidade de compreender as verdadeiras leis, né? Pode demorar, mas vai existir um momento em que vai ser necessário e obedecer a elas. Enfim, tudo que possa acontecer no âmbito universal, quer seja ou não fora do amor, Deus o transforma para o bem da humanidade. Então, assim, tudo tem sentido. Então, o que ele quer dizer é que mesmo a gente achando, né, que a pena, e a gente tendo certeza que a pena de morte ela não é o melhor recurso, em alguns momentos, em alguns lugares, ela é permitida, porque digamos assim, essa vivência faz com que a gente amadureça e cresça. E precisa, né? Quando a gente viu lá que alguns países mantêm ela, mas aí não a praticam mais, isso é vivência e experiência, né? Está lá no código, mas eu não preciso aplicar. Eu posso usar de outros recursos. Eu entendo que eu tenho outros recursos legais que vão melhorar a minha sociedade sem a aplicação da pena de morte, né? Isso é crescimento. Na 762, a pergunta é a seguinte: a pena de morte que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas não terá sido necessidade em épocas menos adiantadas? O que eles respondem para a gente, os espíritos, necessidade não é um termo, né? Porque quando a gente fala em necessidade, a gente está, de alguma forma, validando, né, essa conduta, dizendo, era necessário, por isso a gente fez. Não,
O termo não era necessidade, né? O homem julga necessário uma coisa sempre que não descobre, né, uma outra coisa na proporção que se instrui. Descobre um outro caminho, né, na proporção que se instrui. Vai compreender o melhor do que é justo e o que é injusto, e repudiá-lo cometidos nos tempos da ignorância, repudiar os atos cometidos no tempo da ignorância em nome da justiça, né? Então, a ignorância fez com que a gente utilizasse isso em algum momento, né, em nome de uma justiça, mas isso não foi uma necessidade. Foi a nossa ignorância que provocou isso. Foi a nossa ignorância que, de alguma forma, nos levou a essa conduta. O Código de Hammurabi, né, em 2000 a.C., é o mais remoto documento legislativo. E ele já instituía o olho por olho, dente por dente. Essa relação, né, de pena, de punição, um pseudo-vingança, né, na forma de cobrar aquilo que se perde ou que se tem, já existia no Código de Hammurabi, né? Ou seja, o revide como punição da infração. A lei mosaica, né, vem apoiar essa conduta, mas em contradição com os 10 mandamentos, e em total desalinho com o Evangelho de Jesus, que prega o perdão, né? Então, assim, a lei mosaica, ela apoiou na lei, porque ele apoiava a lei, né, o olho por olho e dente por dente, como uma forma de conter a conduta. Era uma forma de cercear, né, a má conduta, Moisés. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha, em contrapartida, os 10 mandamentos que pregavam condutas diferentes, né? Não matarás, né? Não cobiçarás. Então, os 10 mandamentos levavam a gente para uma conduta diferente. Era uma forma de começar a fazer com que essa lei fosse começando a ser abandonada, porque a gente tinha um entendimento, né, e adquirindo um entendimento melhor e evoluindo. E o Evangelho de Jesus traz a lei do amor. O que Jesus traz para a gente é a total lei do amor, onde essa lei mosaica não existe mais, né? Não era mais pregada. Muito pelo contrário, era a lei da compreensão, do amor, da caridade, do auxílio, do entendimento. Então, a evolução também, né, da espiritualização veio crescendo, né? O que Jesus prometeu, ele vai cumprir fielmente, e nenhuma de suas ovelhas se perderá. No entanto, os processos para que elas acordem para a luz do amor são às vistas humanas dolorosos, né? À proporção que o homem se instrui e educa, não vai precisando mais de meios drásticos, de presídios, de enfermidades e mesmo de flagelos, onde incluímos as guerras fratricidas. Então, na medida que a gente vai evoluindo, essas calamidades que nos assolam ainda, essas dores que nos são necessárias para o entendimento, elas vão se fazendo menos frequentes, menos necessárias, né? Quando Napoleão Bonaparte desceu a carne, não foi para ser um missionário nos tempos religiosos, né? Foi para dirigir e libertar um povo da prisão mental. Bem ao contrário de Gandhi, que era um missionário. No entanto, tanto um como o outro foram missionários. Eles tiveram uma missão, eles vieram com um processo, um intuito, né? A missão de Joana d'Arc foi muito diferente da de Francisco de Assis, no porte das suas vidas, né? Todavia, os ideais foram os mesmos, de paz para as criaturas. Então, a forma como Joana d'Arc brigou em seu momento foi diferente de como Francisco de Assis fez, né? Gandhi levou um povo, né, diferentemente da guerra de Napoleão. Então, a gente percebe que na história traz missionários que têm formas de conduta de levar diferente. Então, isso é evolução.
Isso é próprio da evolução, é o que o povo pode perceber, pode sentir, pode precisar, né? Ainda temos muito que estudar sobre as leis de Deus, dirigidas por Cristo para todos nós, espíritos desencarnados na Terra e na sua atmosfera. Vamos nos melhorar moralmente, que logo, né, a gente vai destruir a pena de morte, bem como outras leis que não desejamos. Então, a gente precisa evoluir moralmente para que a gente não precise, né, da guerra, né, para libertar, né, alguém, a gente possa usar um outro recurso. Então, os recursos têm muito a ver com o tempo, com a hora, com a evolução, com uma forma. Deus vai permitindo, vai permeando a gente com esses entendimentos, na medida em que a gente vai entendendo, né, o que é necessário para todos nós. A 763, ela pergunta o seguinte: será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Pode duvidar disso, os espíritos perguntam. Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se fazia em nome da justiça? E não é raro, em honra da divindade, das torturas que se infringiam ao condenado e até ao simples acusado, para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento as confissões de um crime que muitas vezes ele não cometera? Pois bem, se houvesse vivido nessas épocas, teria achado tudo isso natural, e talvez mesmo, se for juiz, fizesse outro tanto. Assim é, o que pareceu justo numa época parece bárbaro na outra. Né? Então ele diz, só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Então é evidente que é um progresso, né, a gente ter essa lei, né, da pena de morte, já com muita evolução em termos de critérios. Né? Quando ele diz aí que antigamente elas não eram usadas, né? Bastava condenar e decapitava. Se era certo, se era errado, a gente só ia descobrir depois. Né? Hoje se tem critérios, se tem cuidados, mesmo nos lugares onde ainda se aplica esse tipo de pena, os critérios e os cuidados são muito grandes para evitar que a gente cometa barbáries. Né? Isso é um processo, isso já é uma característica de evolução, né? De crescimento. Certamente que quando o povo está esquecendo as leis bárbaras, esse povo se encontra subindo na lei do progresso. No entanto, quanto mais se criam leis drásticas, parece evidenciar que se perpassa pelo povo e o povo reflete os governos e os governos refletem o povo, né? Que se encontra sob sua direção. Então, o que a gente vai vendo é que essas leis drásticas, né, quando elas são mais criadas, elas evidenciam o que se passa na humanidade. Né? E o povo reflete os governos e os governos refletem o que o povo, né, quer ir de encontro naquela direção. A civilização humana, quando não se encontra vinculada às leis espirituais, não reconhece, né, o comando, a Deus, né, o comando de todas as coisas. Eles não entregam a Deus. Então, se a gente entendesse que a gente pode cercear um irmão porque ainda existe imperfeição e a gente precisa, mas a gente não tem que condená-lo, né, à morte, porque não nos cabe isso, a gente está entregando de alguma forma a gente está tentando reconhecer as leis divinas, né? Para que a gente possa deixar ela no comando disso, para que ela entenda o que realmente é necessário a cada um de nós, para que ela nos coloque no nosso lugar de entendimento. Então é importante, a civilização ela só vai chegar a um ponto melhor quando essa lei de Deus, essas leis divinas, elas estiverem realmente latentes dentro da gente. E a gente entender que só elas e ele está no comando da nossa caminhada. Os tempos vão mudando e com ele as leis humanas.
ficando cada vez mais suaves e espiritualizadas. É o que a gente está falando. Cada vez mais a preocupação de se instituir as leis, tentando olhar com humanidade, com mais humanização, esses julgamentos, esses entendimentos e essas penas. Os homens interpretam as leis de Deus de acordo com as suas necessidades, no padrão de sua altura espiritual. O espírito é imortal e a vida cresce cada vez mais. Essa é a nossa alegria, dentro da alegria de Deus. As leis dos homens buscam mais aproximação com as leis de Deus. A gente está chegando cada vez mais em leis mais humanizadas, né? Se eles não fizerem essas mudanças pelo amor, os grandes acontecimentos mostrar-lhes-ão o que deve ser feito na linguagem que a natureza sabe usar, que se chama dor. Então, se a gente não caminhar, né, sozinho, se a gente não for tendo o entendimento e o progresso, a gente ainda vai ter o chamamento, né, através da dor, através das calamidades, através do que a gente diz, né, através dessas dores profundas que a gente acaba vivenciando, que fazem com que a gente entenda a necessidade da espiritualização, né, da nossa elevação, da nossa ligação com Deus e com tudo aquilo que é divino e para todos nós. Então é muito importante isso, é muito importante que a gente entenda que só a nossa mudança interna, e é a mudança individual mesmo, a gente fala da lei, mas como a gente está falando ali, o povo, né, tem a conduta, tem o governo que ele elege, a mudança da nossa forma de pensar como povo vai impingir, né, ao nosso comando maior, né, a mudança também. Porque eles seguem e precisam comandar um povo que pense da mesma forma. Então é muito importante que a gente tenha isso na cabeça, né? Que essa politização que a gente acha que é uma coisa ruim, ela é importante na medida em que a política é a nossa transformação de gerar recursos, né, ainda necessários nas leis, no legislativo, no executivo, no judiciário, que são os órgãos que nos regem, com a nossa forma de pensar, com os nossos desejos, né, mais humanos, mais dignos, mais equalitários, tudo que a gente precisa. Então, nós somos seres políticos para transformar, né, os governos e as leis no mundo através da nossa forma de pensar. Tomai cuidado, 764, perdão, disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião e assim a morte dada ao assassínio não constitui uma aplicação dessa pena. Então, reputando a Jesus, né, que não utilizou a lei do talião, nesse trecho, a incursão da lei do talião, né, quem matou com a espada, pela espada perecerá. A gente está falando de lei de ação e reação, não está falando de lei de talião. Essa é a diferença, olha lá. Tomai cuidado. Muitos vos têm desenganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus e é Deus quem aplica. Né? É Deus quem aplica. Quando Jesus fala isso, ele fala da lei de ação e reação, que é aplicada por Deus, né? Que nos coloca dentro, né, desse contexto onde tudo é igual a todos. Não é uma lei de castigo, é que Deus nos coloca dentro, né, dessa lei divina, que rege a todos nós. Então, o que é justo para todos. O que é digno para todos. Se eu uso a lei de ação e reação, que é uma lei natural, eu entendo que se eu faço mal, né, eu terei que pagar por esse mal feito. Então, essa é a justiça de Deus. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que
Eu me perdi aqui naquilo em que haveis pecado, nessa existência ou noutra, né? É o que eu falei. A gente vai responder, vai sofrer a pena por tudo que a gente faz na nossa caminhada encarnatória. A gente sabe disso. Isso não é uma pena, uma legislação, é lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Não, não é. É a lei de ação e reação. Tudo aquilo que eu faço me dá uma ação igual e contrária. Então eu tenho que responder por isso, né? Aquele que foi a causa de sofrimento a algum semelhante virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. É o que a gente faz quando a gente reencarna e vem cumprir, né, as nossas dores, as nossas expiações pelo mal que a gente causou a outrem, por aquilo que a gente ainda não entendeu, uma outra passagem que não seria adequado, que não seria bom, que ainda está dentro de nós com uma imperfeição que não está claro, né? Este é o sentido do que Jesus falou, né? É o sentido de que só vou sofrer por aquilo que eu cometi. Então, quem matou com a espada, quem fez mal a alguém, né? Por esse mal, ele perecerá. Ele vai sofrer esse mal. Não vos disse ele também, perdoai os vossos inimigos? Ele não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as ofensas que houverdes vos mesmo perdoados? Isto é, na mesma proporção em que é perdoado, né, compreendei o bem. Então, assim, se ele ensinou para a gente, né, que a gente deve perdoar os nossos inimigos, né, que a gente pede uma lei igualitária, onde eu receba aquilo que eu dou, eu tenha aquilo que eu entrego, a lei de Italião não pode estar, evidentemente, dentro dos destinos. Então, entendendo que essa lei de Italião, né, como a gente falou, não é uma lei divina, é uma lei humana, né, foi colocada para conter a nossa rebeldia, a nossa imperfeição ainda, seguindo, Jesus disse que quem mata com a espada, por ela perecerá, desautorizando o homem como um instrumento dessa justiça. Né? Ele se referia à ação da lei universal. Quem cobra do violento é a lei de Deus, não dos homens. Né? Jesus tanto falou do perdão, como perdoou em todos os passos da sua vida generosa. Né? Então, quem mata com a espada por ela perecerá, significa aquele que manda ou faz, ou tem uma ação em desacordo com a justiça divina, vai receber, evidentemente, as consequências dessa justiça. Né? A vida é uma plena semeadura onde colhemos o que plantamos. A gente falou da lei de ação e reação. Né? A lei nos vigia constantemente, graças a Deus. A lei universal anda conosco a todos os instantes, nos ajudando a compreender a lei do amor. Então, essa consciência que a gente tem dentro de nós da lei divina, né, da lei universal, que anda dentro da gente, nos ajuda na nossa caminhada a despertar, né, a despertar sistematicamente para esse chamamento, né, que é a lei de amor. Devemos estudar sempre, pesquisar todos os dias e orar constantemente, para não cairmos em tentação de usarmos as coisas indevidamente. Estamos avançando para outra era, nos aproximando para a luz do amor mais puro. Está se completando um ciclo de uma era para ganharmos outra mais feliz. Há de ser feita uma limpeza no planeta de modo que quem herdará a Terra serão os homens de boa vontade. A gente sabe disso, né? Nós estamos caminhando e aqueles que estiverem cada vez mais imbuídos da lei divina, conscientes das suas ações, envolvidos com a melhoria do contexto geral de todos, né? Vai ter, evidentemente, vai estar mais dentro, né, desse contexto, vai estar mais próximo
né, dessa nova era. Perdão, me perdi aqui. Para não cairmos em tentação, estamos avançando na outra era. Está se completando um ciclo de uma era, para ganharmos outra mais feliz. Há de ser feita uma limpeza no planeta, né? Arrependidos, passando a pagar o que devem, mas sem fazerem mais faltas, trabalhando dentro de si para encontrar a luz do amor, tendo como fonte de fina e inesgotável a luz, por ser parte da luz de Deus. Então, assim, também a gente vai conseguir resgatar nesse caminho de progressão, a gente vai conseguir resgatar sem o excesso de sofrimento, porque na realidade a gente vai já estar imbuído dessa lei, já vai estar dentro, né, desse caminho. É evidente que nenhum espírito, o que a gente tenta entender é o seguinte, nenhum espírito que está passando ou que vai conseguir se enquadrar no mundo de regeneração tem sanado todos os seus problemas, tem sanado todos os seus débitos e as suas dívidas. Mas a forma de corrigir vai ser diferente, porque ele não precisa de tantas dores, de tanta expiação, de tanta pena para que isso aconteça, não é? Para que isso gere, digamos assim, essa transformação nele, né? Jesus nunca usou a violência com ninguém. Ele foi todo amor, deixando os preceitos de luz para nós todos, né, para nos entender a lei e vivê-la. Muitos estudam o Evangelho, mas acabam, como nas falas de Lucas, que não compreendem, porém, as palavras que Deus lhes dissera, né? Atentemos, todos os dias carregamos o pergaminho de Deus conosco. Repetamos sempre no livro divino, o melhor é compreendê-lo, pois somente com a maturidade de suas letras serão transformadas em ações, né? Então é isso. Então a gente carrega essa lei divina, a gente carrega tudo isso dentro da gente, a gente tem a consciência disso tudo. O que a gente precisa? Trabalhar isso, trabalhar para que a gente entenda cada vez mais, né? E no momento em que a gente se modifica, né, e a humanidade vai cavalgando ali no seu processo de evolução, de modificação para a proximidade da lei divina, vai ficando mais fácil para a gente também, né, abolir o que a gente está estudando, que é a pena de morte. A gente vai ficando mais claro, cada vez mais claro, que a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, essa lei humana, né, de cercear do outro aquilo que a gente imagina que ele cerceou da gente, não nos cabe, não nos é lícito. Ok? E para finalizar, 765 diz o seguinte para a gente: o que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Em nome de Deus, né? É tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. É a gente achar que ela está em nome de Deus, como se a gente soubesse o que Deus reserva ou quer para nós efetivamente, né? Se a gente tivesse chegado a esse nível de entendimento, né? Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm que espiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus. E os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassinos. Se a gente fala em nome de Deus, se a gente fala numa pena de morte em nome de uma religião ou de um Deus qualquer, a gente está sobrecarregando, né? Essa pena, essa responsabilidade, né? Quantas barbáries o homem cometeu em nome de Deus? A gente tem várias, ó. Santa Inquisição, cruzadas, guerra com motivação religiosa em geral, recente, né? A gente tem sempre Deus colocado como aquele que nos leva a cometer essas barbáries, né? E onde a gente sabe que no fundo não tem nada de Deus nisso, tem a necessidade humana que se coloca ali, né? Como defensora de uma lei que ele mesmo não sabe qual é, né? Não matarás, é a lei divina,
que brilha entre os homens desde as épocas recuadas, para que se possa fazer parte da própria vida dos homens. Existem muitas modalidades de matar, e a alma deve observar a palavra de Deus pelos seus semelhantes, começando a respeitar primeiro seus irmãos, depois passar em outras escalas de respeito com um crescimento espiritual das criaturas. Então existem outras formas de se matar também, né? Esperemos que dentro do terceiro milênio, que a vida seja transformada das trevas para a luz e da luz para o esclarecimento presente no coração da alma. O homem vai deixar de tomar o lugar de Deus na execução da justiça e servir, né? Ele vai instruir e educar, aprendendo e ensinando. Ele não é Deus. O homem é filho de Deus. E Jesus o guia de todos os seres humanos que estagiam na Terra. Então, a gente é filho de Deus, a gente tem a justiça divina dentro da gente. A gente tem o nosso guia, que é Jesus, que nos ensinou a utilizar a lei do amor, né, acima de tudo. Então, desculpe, gente, eu disse que eu estou meio perdida nisso, né? Tudo isso é progresso, né? Mesmo que a gente ainda ache, né, que a gente está andando para trás por conta das muitas dores que a gente ainda está sendo obrigado a vivenciar, o mundo está em progresso. O mundo se faz mais justo. A gente ainda tem essas questões ainda muito arcaicas, como a pena de morte, mas na realidade ela está sofrendo um progresso. A lei é mais humanizada, algumas pessoas já estão abolindo, apesar de fazer parte da sua legislação, e uma grande maioria já entende isso como uma coisa que não se deve praticar, né? Então, eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer, né, mais esse item do Livro dos Espíritos e, principalmente, trazer isso para o nosso entendimento, acalentando os nossos corações, permitindo que o esclarecimento, né, a razão, tragam a gente a humanidade necessária, façam com que a gente não faça, né, e não utilize a pena de morte nisso tanto que a gente já falou, né? Não matando o próprio corpo, cuidando dele, cuidando da natureza, cuidando dos nossos semelhantes, vendo a vida como uma dádiva divina, de aprendizado, de crescimento, de experiência, de evolução, almejando que tudo isso, que esse conhecimento e essas experiências nos tragam e nos coloquem num mundo melhor, né? E que o planeta esteja sendo abastecido, né, de muito amor e de muita espiritualidade para o próximo passo, que é a regeneração. Que nós possamos, né, se Deus assim quiser, e nós conseguirmos dar um passo à frente, participar desse mundo de regeneração. Uma boa noite a todos, obrigado pelo carinho e acolhimento. Fiquem com Deus e até a próxima.